Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo mantendo ainda ameaças de morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homens que mulheres o levassem preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o Senhor o cercou resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O homem que ia com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiado pela mão, conduziram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nem comeu e nem bebeu nada. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor em uma visão a Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e lá pergunta a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e empunhava sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Disse, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei como deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e pondo as mãos, disse: Irmão Saulo, Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que vossa ver, e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente eles caíram os olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam espantados, e dizia: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para levar preso o chefe dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O perseguidor é perseguido. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardava as portas, tanto dia como de noite, para tirar-lhe a vida. Os discípulos levaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se ao discípulo, mas todos os temia, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, e contou como no caminho lhe virá o Senhor, o que este falará, e como em Damasco pregava corajosamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia também com os gregos, mas eles queriam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam-nos até Cesareia e enviaram a Tarso, assim as igrejas em toda Jerusalém, Galiléia e Samaria. Tinha paz, eram fortalecidos, edificados pelo Espírito Santo, se multiplicavam, dando o temor do Senhor.
A cura de Enéas. Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico, chamado Enéas, que havia 8 anos que estava numa cama. Disse Pedro a Enéas: Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor.